E chegando para mais um Lideramente, um podcast totalmente voltado para liderança, negócios, gestões e fala na realidade de um líder. Porque, na verdade, a gente vê somente a parte do palco. E como é que funcionam os verdadeiros bastidores? E hoje com convidadas super especiais, modelos de negócios diferentes, mas que trazem grandes expertise e vão trazer muitos aprendizados para nós nesse podcast. Então fica com a gente e confere tudo agora sobre empreendedorismo. Vamos juntos! Chegando para mais um podcast, Cíntia Salles aqui e com os convidados ilustres dos líderes titãs. E hoje estamos com duas maravilhosas aqui. E hoje a gente vai trazer aí muito aprendizado, porque tem muita história para contar, na verdade. E eu já queria que vocês começassem se apresentando, falando um pouquinho como vocês atuam hoje, como forma aí o dia a dia de vocês. Fala um pouquinho pra gente. Bom, meu nome é Silvana. Tenho 36 anos, vivo essa grande aventura que é empreender, né? E unindo esse empreendedorismo a ser esposa, a ser mãe, a criar uma empresa e principalmente uma família, né? A conciliar todas as coisas. E tem sido uma jornada incrível viver isso através do Líderes Titanium também, com toda a bagagem que a gente aprende lá, com todas as ferramentas. Essa tem sido uma ótima jornada. Muito bom. E assim, você hoje atua o Brasil inteiro, né? Fala um pouquinho dessa atuação, de como é que tá hoje, dá conta disso tudo, né? Hoje a gente atua no estado do Rio de Janeiro e São Paulo. A marca está no Brasil todo, né? A marca Remax atua no Brasil todo, são mais de 600 franquias. Mas na minha liderança são 100 unidades franqueadas entre o estado do Rio de Janeiro e o interior de São Paulo. E aí a gente está falando de aproximadamente 2.000 corretores, entre 2.000 pessoas, entre corretores, franqueados, coordenadores de loja, toda a equipe, né? E são muitas pessoas, imagina. Olha, imagina o tanto de aprendizado que a gente vai ter hoje, hein? Com histórias maravilhosas aí. E eu caí no mercado imobiliário de paraquedas, assim, de balão, né? Melhor dizendo. Cheguei de balão e não sabia nada do mercado imobiliário, mas eu tinha uma impressão de que era um mercado muito rico e era um mercado que podia mudar a minha vida. E era isso que eu tinha certeza, assim, que eu queria sair do lugar onde eu estava, né, do momento em que eu estava de vida e queria algo novo, algo realmente transformador. Então, quando eu vi no mercado imobiliário essa oportunidade, eu agarrei com força e fui conquistar o meu espaço aí dentro desse mercado. Abrimos a imobiliária, iniciamos a operação enquanto master franquia, que são negócios muito diferentes. Na imobiliária a gente atua diretamente com recrutamento de corretores e com a compra e venda de imóveis do nosso cliente final. Na master franquia eu atuo com a expansão da marca Remax e o desenvolvimento das unidades franqueadas. Então, ao mesmo tempo que eu tenho ali o chapéu, né, da franqueada, que está na ponta, que entende do negócio, eu trago também toda essa experiência para a master franquia, para desenvolver outros franqueados, para fazer outros franqueados crescer e fazer a expansão da marca. Uau, maravilhoso. E G, gente, é todo seu, G, porque a gente já tá no nível de intimidade, de encontros aí da vida. Conta um pouquinho aí do seu negócio. Bom, eu sou Geicilane, eu tenho 52 anos, eu sou fisioterapeuta e proprietária de um estúdio de Pilates Saber Viver. Muito bom. E super experiente, né? Já tem aí muita história também para trazer. Esse ano eu tô completando 30 anos de formada. Também Nossa. Sou mãe, sou esposa, sou empreendedora e atuo cuidando de pessoas, né? Amo cuidar de pessoas. Então eu abri o meu negócio, eu vim para Teresópolis e em 2020 eu abri o meu estúdio de Pilates e veio a pandemia. Eu tive que fechar o estúdio por 30 dias até poder voltar a atender uma única pessoa e
Fiquei por uns 2 meses trabalhando só para pagar o aluguel da sala, mas tinha certeza que um dia daria certo. E as coisas começaram a mudar, né? A questão da pandemia foi tudo acalmando. E hoje eu estou há 6 anos no meu estúdio. Tive necessidade de trocar de sala. Hoje eu estou numa sala maior. E estou aí, fazendo meu trabalho e ajudando as pessoas. Muito bom. E a gente entende, e uma das coisas que... Um dos propósitos aqui no Lideramente é a gente entender que vamos passar por desafios. Passamos e poderemos passar, sim. Essa é a realidade da vida, né? Eu hoje, quando atendo mentorados e vejo as pessoas muito hoje com a ilusão do digital, que é maravilhoso o digital, ele dá resultado, mas ainda não entendendo que existe uma jornada e um processo para chegar ao resultado, as pessoas meio que estão assim anestesiadas, né? Sem clareza, sem discernimento. E eu queria entender assim, qual foi o desafio assim para vocês? Porque tem desafio. E às vezes a gente olha e diz assim, nossa, mas tudo perfeito, olha, tudo dá certo, né, para você, tudo que você toca, né, funciona, prospera, amém, recebemos isso, né? Mas qual foi o maior desafio, assim, nessa jornada de vocês? Conta pra gente. Para mim, foi fazer o primeiro gol, por exemplo. Nós abrimos a imobiliária e tínhamos que ter o primeiro corretor. Muito bom. E aí nós tivemos o primeiro corretor, uau, legal. Bacana, legal. Agora a gente tem que fazer a primeira captação de imóvel. E tivemos a primeira captação. E depois nós tínhamos que fazer a primeira venda. Então, assim, quando a gente quando a gente olha para trás, né? Quando eu olho para trás, eu penso muito. E quando eu tô na Master Franquia, transferindo isso pro franqueado, eu digo, cara, vamos em busca do primeiro. Qual é o primeiro gol que a gente vai fazer? Né? A gente precisa construir esse primeiro gol o mais rápido possível. Então, colocar energia para que isso aconteça, para que a primeira venda aconteça o mais rápido possível. Porque a partir da primeira vez que acontece, né, o primeiro contrato de associação que a gente assinou para um corretor trabalhar com a gente, nossa, já temos um corretor. Parece que aquilo é um micro resultado. É você dizer assim, tô no caminho, já tenho o primeiro sim, né? Uhum. E a mesma coisa com o contrato para trabalhar a venda de um imóvel, a mesma coisa para vender o imóvel. E foram os primeiros desafios ali sendo superados. 2 anos depois de ter a imobiliária, foi quando nós iniciamos, a gente já tinha a franquia e passamos a ter a Master Franquia. E aí o desafio era, precisamos vender a primeira franquia. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que, assim, a gente até tem o papel, o manual de como se faz, mas como que a gente na prática executa isso, né? Tira do papel e traz para uma realidade. E eu costumo dizer que fazer esse primeiro, né? Fazer a primeira franquia, uau, agora nós já temos uma franquia. E o nosso primeiro franqueado é um cara que está com a gente até hoje. Né? Ele hoje é franqueado em Sorocaba, tem 4 unidades da Remax e a gente é super amigo, assim, porque estamos há quase 10 anos numa relação não só de negócios, né? Já supera. E a gente acaba depois vivendo essa conexão com os nossos franqueados e também com os nossos corretores. E isso é que é muito gratificante, porque a gente sabe que a gente vai passar ali por aquele perrengue, a gente vai encarar aquilo, mas quando você vê a vida de um corretor sendo transformado, os nossos clientes super bem nos avaliando, né? As franquias crescendo, isso traz pra gente a certeza de que a gente está no caminho certo. Muito Mas bom. Para mim era destravar o primeiro corretor, a primeira venda, a primeira franquia. Foi, assim, desafiador. Desafiador, né? E engraçado que você falou algo muito poderoso, que eu tenho colocado muito isso em pauta, que são as microações, né? As microatividades, as microconquistas que a gente tem. Às vezes a gente olha tanto para o macro e às vezes nem percebe o quanto que a gente está tendo de ganho no dia a dia. E o quanto que isso faz a diferença. Hoje um dos maiores trabalhos que a gente tem é na rotina. Porque a gente sabe o que precisa fazer.
Mas o que a gente não tem? Às vezes, constância, a disciplina. Vamos ter dias bons e dias não tão bons. E isso faz parte do bastidor da vida, né? E a gente precisa ter a constância daquelas atividades. Então, você falou algo muito poderoso, que é você celebrar a cada passo, a cada primeiro gol, né? Então, muito bom, gostei muito. E fala pra gente, Gê. Bom, eu já tive vários desafios na minha vida. Vou começar a falar algo da minha vida pessoal, né? Eu, aos 40 anos de idade, no auge, estava muito bem, com um filho de 6 anos, e de repente descobri um câncer de mama. E, bom, e agora o que eu faço? Eu choro? Eu fico parada ou eu vou lutar? Sim, eu vou lutar. Então eu lutei, eu superei, eu passei por todo o tratamento e, em busca de uma qualidade de vida, vim para uma cidade mais tranquila. Eu era do Rio de Janeiro, vim para Teresópolis. Comecei trabalhando como fisioterapeuta em uma clínica e vi a necessidade de ter o meu próprio negócio. E fui atrás de uma sala. Foi quando eu aluguei a minha primeira sala, montei o meu primeiro negócio. Como eu disse, veio a pandemia, mas eu não desisti. Eu tinha certeza que aquilo daria certo. E comecei a trabalhar, atendendo um, outro, e indicações. E tô aí, né? Mudei de uma sala menor para uma sala maior e tô em processo de crescimento. O Líder Titânio me ajudou muito, a Cíntia abriu a minha mente, porque eu achava que só eu dava conta do meu negócio, e se eu não tiver uma outra pessoa para me ajudar, o negócio não cresce, né? E graças ao Líder Titânio e a você, a minha mente abriu, né? E eu tô em processo de expansão, né? De crescimento. Muito bom, a gente fica muito feliz com isso. E, gente, o melhor é quando ela chega pra mim assim, eu estou delegando. Que alegria, porque é um processo. E não adianta, por exemplo, na nossa primeira conversa, eu chegar e falar isso pra você, porque ainda tinha uma jornada ali pra ser construída. E a jornada é aqui, é a nossa mentalidade. Porque quando a gente vende um modelo que eu faço tudo, eu sou eu equipe, é bem desafiador eu entender que eu posso confiar no outro, eu posso deixar com o outro. Eu falo isso com até propriedade, né? Quando eu tenho ali no Líder Titânio uma estrutura que exige mais do que... Não é a Cíntia mentora, é a Cíntia treinadora. Então, eu preciso de uma equipe ali no bastidor. É desafiador, porque eu quero pôr a mão, né? Mas eu disse, não, tem uma pessoa para isso. Então, a gente ensina aquilo que a gente vive. E eu acredito que a maior congruência na Titânio é isso. É a gente não trazer uma teoria sem uma vivência, sem uma congruência. Eu acho que vocês percebem isso ali. Todo tempo no treinamento eu trago as minhas vivências. E eu acredito que é isso que vai trazer. Porque eu fico bem preocupada, sabe, gente? Eu tenho visto muitas pessoas, assim, com muita ilusão. Muito anestesiadas, sabe? Quando a gente fala, assim, algumas coisas, elas chegam... Não, eu quero ganhar, tipo... Tô ganhando 0, quero ganhar... 100 mil zero, assim, X em 3 meses. Eu, gente, calma. Não é assim, né? O processo é lento, né? Com muita dedicação. Muita dedicação. E o permanecer, né? Isso. Muito bom. Isso. E me fala um pouquinho sobre o que vocês acham hoje, o que é o diferencial para profissional atual. Não vou dizer nem do futuro. Eu vou dizer do atual. Exemplo, que tipo de competência, que tipo de vamos dizer, que tipo de chave vocês poderiam dar hoje para as pessoas que às vezes estão em casa, estão desanimadas, estão frustradas, estão naqueles momentos desafiadores, não encontram às vezes o propósito de vida, o que elas querem fazer, o que elas podem... Já vai recrutar, né, Silvia? Já estou lendo o pensamento dela aqui. Ela já tentou me recrutar. O que essas pessoas podem fazer? Porque era tão bom se a gente tivesse escutado alguns conselhos, né? Se a gente tivesse escutado algumas coisas, a gente não teria que passar por alguns processos. Então, me fala aí o que vocês falariam para esses profissionais, talvez presente, visando o futuro aí. Prometo que eu tentarei não recrutar. Mas é que é mais forte do que eu. Porque eu acredito tanto no mercado imobiliário, ele transformou tanto a minha vida que é difícil, mas tentarei. Mas vamos lá, tem uma frase que eu gosto muito, que ela é atribuída até a C.S. Lewis, que diz assim: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Muito bom. E eu li essa frase, eu devia ter uns 16 anos. Muito bom. E eu olhei e falei, opa, eu sou uma pessoa comum.
E então significa que eu só tenho que superar as dificuldades, que eu terei um destino extraordinário. Muito bom. E essa frase me guiou, assim, em várias decisões. Eu me lembro que no meu primeiro emprego, eu estava nessa idade, 17 para 18 anos, eu recebi um primo meu que mora no interior de São Paulo, disse assim: Sil, vem morar aqui. O interior de São Paulo é o futuro. E você começa a trabalhar aqui, vai estudar aqui. E eu fiquei balançada com aquilo. E eu tinha um trabalho aqui em Teresópolis e eu fui pedir as contas, né, pro meu então patrão. E eu me lembro dele falar assim: olha, Silvana, você escolhe a faculdade que você quiser, que eu vou pagar para você o curso que você quiser, mas você fica trabalhando comigo. E eu me lembro de pensar assim: não, eu não quero, não é isso que eu quero o novo, eu quero o extraordinário, eu quero a dificuldade, não quero ter uma faculdade paga aqui. E quando eu olho para trás, eu vejo o quanto que essa decisão impulsionou a minha vida. Passei perrengue pra caramba também, por conta de uma decisão de querer encarar. Mas onde eu tô hoje, o lugar que eu conquistei hoje foi construído a partir de uma decisão de entender que qualquer pessoa comum pode conquistar o extraordinário se passar pelo desafio, se passar pela dificuldade. Verdade. E hoje, na maioria das vezes, quando eu encontro com uma geração mais nova ou com alguém que está profissionalmente perdido, eu falo, cara... Não, e muita gente fala para mim assim: mas eu não sei vender. Ou fala assim: eu sou só uma pessoa comum, será que eu dou para isso? E eu digo, são justamente as pessoas comuns que podem fazer o extraordinário. O extraordinário está no comum. Né? O que nos separa de alguém extraordinário que a gente olha? E hoje eu olho às vezes para grandes nomes e penso, é um cara comum que superou algumas dificuldades. Sim. Que se eu superar essas dificuldades, eu também chego lá. Então, para mim isso é um mantra, assim, de saber que dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E é maravilhoso, que eu gosto muito também de uma frase que diz assim: o extraordinário está no ordinário bem feito. E o que é o ordinário? É o dia a dia, são as nossas rotinas, o café da manhã com a família, é o você cuidar de você, é uma conversa que muda o teu dia. E quando você faz isso de uma forma bem feita, você vive o extraordinário. Ele não é distante, ele é próximo. Às vezes a gente precisa limpar essa lente, né? Então, muito bom. E você, gente? Me conta. Eu acho que cada um tem que confiar no seu potencial. Todos são capazes. Estudar sempre, nunca parar. Eu, com 52 anos... todo ano eu tô indo a congresso. Amanhã eu tô indo para um novo congresso. Já amanhã? Amanhã é um encontro internacional de Pilates clássico no Rio de Janeiro. Vou passar 4 dias. Pilates clássico para acabar com a gente depois lá. Então, confie em você, confie no seu potencial, estude e faça com amor, né? No caso, eu lido com pessoas, então faça com amor. E nunca pare de estudar, nunca pare de ouvir. E a cada dia eu aprendo com as pessoas que eu atendo. Eu vivo aprendendo, né? Não sou dona da verdade. A pessoa também tem que ser humilde, né? Não sei até aqui, eu vou estudar, eu vou me preparar sempre para oferecer o melhor, né? E todo mundo consegue chegar lá. E a gente está em construção constante, né? Eu sempre digo que a maior capacidade do ser humano, das maiores, é a adaptabilidade. E a gente hoje está com cenários que não são mais 10 anos para se adaptar, né? É o próximo mês, né? Você tem que se adaptar a uma nova ferramenta, a um novo normativo, a uma nova regra. E cada vez mais que a gente tem musculatura para aprender a lidar com isso e emocionalmente se ajustar, se regular, melhor a gente vai ficar. Como é que a gente adquire musculatura? Na ambiência, nós adquirimos musculatura nos treinamentos, na forma de pensar. Porque se eu estiver formado, cheio de pessoas que estão ali murmurando, reclamando da vida,
eu vou ficar daquele jeito daqui a pouco, né? E então é uma coisa que eu sempre falo e eu busco muito ali no Líder Titânio, a gente criar esse ecossistema de pessoas que pensam diferente, de pessoas que querem fazer, né? Que tem um propósito ali engajado. E uma coisa que eu queria, assim, para as pessoas entenderem um pouco como é a experiência lá, o que mudou, assim, depois, antes do Líder Titânio como era e depois o que vocês levaram. É óbvio que, assim, vocês duas, isso é bem, eu acompanho um pouco elas, nem se fala, é treinamento em cima de treinamento, tá o tempo todo nesse movimento. Também você agora, né, Gê, cada vez mais pegando a expertise e desenvolvendo, porque você poderia falar assim, já estou tantos anos, já fiz minha formação, já tenho tudo, tá bom. Não, mas está evoluindo, está crescendo. O que vocês falariam que no Líder Titânio vocês conseguiram levar ali? Qual foi a grande chave que virou na formação? Bom, no meu caso foi o autoconhecimento, né? Isso foi muito importante para eu me conhecer, entender o meu potencial e saber que eu sou capaz ainda de crescer, que eu sou capaz de treinar, sou capaz de delegar e ainda tenho muito para conquistar. Então foi a questão mesmo do autoconhecimento e esse poder né, ter a certeza desse meu poder de crescimento. Muito bom. E para mim foi que eu já fiz vários treinamentos com a equipe e tudo. E eu pensava assim, lá vem assim, vou fazer farei esse treinamento e depois eu não vou conseguir aplicar essas ferramentas que eu já sei, que eu não vou conseguir. E ela dizia assim, Silvana, acredita em mim, Silvana, acredita em mim. E eu disse, tá bom, vou acreditar. E vou. E realmente a forma como você coloca cada ferramenta é muito usual. A equipe toda saiu de lá aplicando as ferramentas. E aí, até hoje, é engraçado que às vezes a gente tem um desafio ali, alguma questão com o franqueado, e que a gente não está conseguindo, às vezes, penetrá-lo, sabe? Ou com algum corretor que a gente não está conseguindo fazer ele enxergar certas coisas, a gente fala assim, vamos lá olhar uma ferramenta. Peraí. Vamos usar tal ferramenta que a Cintia ensinou, porque vai trazer a consciência. E aí a gente aplica uma ferramenta e fala, pô, esse negócio funciona. Funciona. E é a praticidade, né, gente? Não é inventar a roda. Esses dias eu vou até abrir aqui para vocês uma treinadora, inclusive. Há muitos anos eu conheci ela lá no Sul. E ela foi chegar pra mim e falou assim, Cintia, eu te admiro, assim, muito carinhosa, né? E eu queria saber, assim, quais são as ferramentas que você vai dar no Líder Titânio, porque eu quero saber se é muito diferente do que eu já tenho. Aí eu, olha, vou ser bem sincera com você. Provavelmente você conhece boa parte das ferramentas que eu vou te mostrar. Porém, não é a ferramenta. A ferramenta você encontra até no Google. Bota aí no Google que você vai achar várias. Até no chat, né? Hoje, né? Tem que atualizar. A gente é da época do Google ainda, agora é chat, né? E você vai achar várias ferramentas. Mas é a forma como ela é aplicada. É a aplicabilidade da ferramenta, é o como ela é feita. Então, isso daí eu garanto que você não tem, que é a metodologia da Titânio. É a forma como eu vou te ensinar. E aí ela, Cintia, eu gostei e tudo, porque ela sempre pergunta, né, que ele tá paquerando ali com a formação, porque na verdade, assim, eu falo, eu tenho um desejo muito grande no meu coração, assim, se eu pudesse pegar várias pessoinhas, sabe, botar lá dentro, porque eu olho para as pessoas e digo assim, meu Deus, que potencial, deixa eu destravar aqui umas coisinhas, essa pessoa vai alavancar, nossa, olha aqui, aí isso tem a ver com o meu propósito, porque me incomoda, eu sempre falo que o propósito da gente tem a ver com aquilo que incomoda da gente. Então, se você é uma pessoa que se incomoda, às vezes, com as relações que estão extremamente descartáveis, olhe para isso. Se você é uma pessoa que se incomoda com os adolescentes que estão bem, assim, sem direção, olhe para isso. Se você é uma pessoa que se incomoda com líderes que precisam ser cuidados e ajustados, olhe para isso. Então, eu sempre acredito que o nosso propósito tem a ver com aquilo que incomoda a nossa alma, né? O nosso ser. E aí eu trago muito essa verdade, que é a gente perceber que é um processo. Eu achei fantástico quando você foi pro líder que você levou a equipe. E você falou algo para mim assim, muito interessante, que é outro ponto que eu quero falar com gestores, os CEOs, nananana. Vamos lá. Eu vou pro treinamento lá não sei aonde, fora do país, nananã, e a minha equipe? E os meus? Ah, não, mas eu chego com a mente totalmente transformada e a equipe não sentiu nem
nem amostra grátis de nada. E aí você não consegue passar, porque tu entra na operação, vai direto para as demandas que já estão atrasadas porque você ficou fora, e tua equipe não conhece, não vai entender aquilo dali. A gente fala muito da caverna de Platão, né? Mas quem está na caverna não tem noção do que está fora. Aquele quando sai da caverna, ele vai tentar dizer para quem está dentro, a pessoa não vai conseguir compreender, né? Sabe uma coisa que aconteceu com a minha equipe, que foi muito legal? Nós fazemos muitos eventos, nós promovemos muitas coisas. E assim, e tinha muito tempo que acho que nunca tínhamos ido para um evento, participar sem pensar em nada. Nenhum processo, né? Nenhum processo. E assim, é tudo tão bem, tem tantos cuidados, né, no Líder Titânio, que elas falaram assim, olhavam uma para a cara da outra, você percebeu? A gente não teve que fazer nada, que a gente está aqui. Estamos aqui só sendo cuidadas, né? Então, e elas viram a importância do que a gente faz. Porque às vezes eu digo, gente, ó, esse detalhe aqui a gente tem que fazer melhor. E às vezes elas pensavam, poxa, pra quê? Mas aí quando chegou no Líder Titânio, que viu cada detalhezinho no lugar, aí elas, Sil, agora eu entendi o porquê que aquele detalhe faz diferença. Sabe? Então foi muito rico ir com a equipe, muito rico mesmo. Agora a gente já estava aqui conversando. Cíntia, quando é que é o próximo? Eu até falei por causa da agenda mesmo, porque é uma operação maior para mim, né? Para o meu modelo de negócio. Eu amo fazer, eu até falo assim, nossa, se tivesse Líder Titânio todo final de semana, eu acho que talvez eu queria uma folguinha no mas eu faria. Mas a gente precisa ter os outros pilares da vida ajustados e eu tenho muito cuidado com isso. Eu já entrei nessa esfera de trabalho, né? Nessa válvula aí, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, hoje eu fico ponderando mais em relação a trabalhar isso, né? E uma coisa que eu queria, assim, saber de vocês. Vocês atuam, a gente está aqui hoje em Teresópolis. Uma das coisas que a gente mais escuta das pessoas é sobre o potencial da cidade e a dificuldade de mão de obra e dificuldade também de clientes que as pessoas trazem como verdades dela. Como vocês enxergam isso? Esse cenário, né? Porque nós temos um cenário que é colocado e como vocês viram para o negócio de vocês. Esse cenário é real? Esse cenário, apesar de ser real, vocês transformaram na realidade que vocês conseguiram? É um cenário que vocês acreditam que é diferente para quem quer? Como vocês veem essa parte? Eu sou suspeita porque eu amo Teresópolis. Eu não nasci aqui, não sou daqui, vim pra cá com 13 anos. Então já a partir, né, da adolescência, não temos família aqui, não tínhamos laço nenhum aqui. Mas foi uma cidade que me acolheu, me abraçou e eu me apaixonei. Então, mesmo quando fui embora estudar, casar, voltei. Minha sogra que diz que fica muito brava comigo porque ela fala: poxa, eu achei que você ia ficar aqui em São Paulo, aqui no interior. E eu fui lá só buscar meu marido e voltei. Então, eu sou muito suspeita, assim, por falar. Porque eu amo muito Teresópolis. E assim, a gente trabalha com recrutamento direto de pessoas, então estamos constantemente recrutando corretores, pessoas ou corretores já formados que queiram ir para um novo nível de crescimento na carreira, ou pessoas que não sabem que caminho seguir, que a gente apresenta, né, a corretagem como um negócio, como uma empresa. Então eu não tenho encontrado tanto essa dificuldade, assim. É claro que a gente pode acontecer porque a gente não domina o que o outro decide, né? A gente não controla o que o outro decide. Mas em termos de mão de obra, de trabalho, na regional também, você vê, quando eu falo para as pessoas que a gente cuida de 100 franquias do estado do Rio e de São Paulo, as pessoas às vezes falam assim, mas aqui em Teresópolis? O que eu ouço demais quando eu conto da nossa empresa é, daqui? Hã? Aí eu,
daqui, e a turma é daqui, né? A gente tem gerente financeiro, a gente tem coordenador de marketing, coordenação de eventos, são pessoas daqui, né? Claro que eu tenho, por serem 2 estados muito grandes, eu tenho uma turma em São Paulo também, mas 80% do meu escritório é daqui, é de Teresópolis, é teresopolitano. Então eu sou muito grata. Nesse sentido, é um mercado muito aquecido na compra e venda, um mercado muito aquecido na locação. Então, é uma cidade muito desejada, muito amada. E é essa a percepção que eu tenho, né, de uma cidade amada e que eu só tenho a agradecer. Muito bom. Isso é saber construir, né, no ambiente que você estiver. E realmente, as vozes vão ter. As vozes externas, a gente tem que estar no foco e vendo aquilo que está do nosso radar, é escolher, é a decisão que eu decido ver, né? Bom, e na minha área eu não vejo dificuldade, né? Eu sempre trabalhei sozinha e com a necessidade de crescimento preciso de pessoas. Trabalho com profissionais fisioterapeutas, temos 2 faculdades de fisioterapia na cidade, então recrutar não é difícil, né? Tem que, sim, passar por um treinamento para a gente conseguir manter o padrão, né, de atendimento. E, então, questão de recrutamento de profissional, eu estou com uma hoje e acredito que não vou ter dificuldade de continuar o meu crescimento. E a questão dos atendimentos, né, do público final, tem muita gente, né, vindo do Rio de Janeiro procurando o que eu vim procurar também, que é qualidade de vida. Então, tem muita gente do Rio de Janeiro e, no caso, o Pilates está em crescimento, né? Virou uma modinha, mas é algo muito importante que dá muito resultado, né? Eu acredito que não é modinha, né? Que o Pilates está aí para ficar mesmo, né? Trabalhado de uma forma séria, né? Respeitando sempre quem você está atendendo. Então, não vejo dificuldade nenhuma aqui na cidade. Que maravilha. Então, olha só, você também que quer mais conteúdo como esse, que quer liberar prosperidade pra gente, que tá trazendo isso pra vocês, se inscreve no canal, já deixa o sininho aí. Todos os meses a gente tem novos podcasts com pessoas incríveis e que estão trazendo realidades que talvez é aquilo que você precisa ouvir. É uma chave, é um simples frase, às vezes, que muda tudo na nossa vida. E a gente precisa estar conectado nesses ambientes. A gente está trazendo essas pessoas que colocaram com muita generosidade o tempo, que é o recurso mais precioso que elas têm, para compartilhar isso com a gente. E a gente agora vai para uma parte que é tipo pensar rápido. Eu vou falar uma palavra e vocês vão falar a primeira coisa que vier à mente. Ela fica olhando assim pra mim, fala no script. Mas vamos lá, vocês vão super conseguir. Então, eu vou falar uma palavra que vier à mente, beleza? Liderança. Pessoas. Pessoa. Confiança. Confiança. Sucesso. Persistência. Desafios. Desafios, muito bom. Dinheiro. Não é tudo na vida. Importante. Importante, muito bom. Mentalidade é tudo, né? Família. Minha família é o que me move. A base. Base, muito bom. Fé. Deus. A fé, sem fé, a gente não é nada. Muito bom. Empreender. Gratificante, divertido. divertido. Desafiador. Desafiador, muito bom. Coragem. Empreender. Tenho muita coragem. Muita coragem. Medo. Superar. Acho que eu vou colar da G. Superar. Superar. Legado. Família, pra mim. Tá conectado. Difícil. Deixa eu ver. É o meu. Legado. Sinceridade. Sinceridade, perfeito. E assim,
Se vocês tivessem a oportunidade de ir lá atrás, chegarem agora na pessoa que vocês são, o que vocês falariam para você? Você conseguiu! Uhul! Viu? Eu não disse que você ia conseguir? Parabéns. Muito bom, muito bom. E a gente entende que toda essa construção que a gente faz na vida, a gente precisa comemorar, conquistar. Eu sou muito feliz de tê-las, né, no Leaderstone e também de ver o crescimento de vocês. A gente vê isso claramente. Às vezes, quando eu estou com a equipe, que eu preciso dar aquela energizada e sair com todos ali de uma forma diferente e também virar a chave, entender que eu posso ser, sim, uma empresária, e eu sou uma empresária, e a gente fortalece a nossa identidade e a gente constrói isso no dia a dia, né? E hoje, se tivessem 3 coisas assim que vocês pudessem indicar para as pessoas, ações práticas que elas deveriam fazer, que fizeram a diferença para vocês, o que vocês falariam para elas? Leitura. Eu sempre gostei muito de ler. Isso é um hábito que o meu pai colocou assim em mim, né? Quando nós éramos crianças, eu e meu irmão, a gente só podia ir brincar dia de sábado depois que nós tivéssemos feito a nossa devocional e tinha que contar para ele qual foi a devocional que fez, né? Qual foi o capítulo, o versículo e ter lido uma página do jornal. Olha que então a gente, todo sábado acordávamos, tinha que fazer a devocional já no quarto, em jejum. Antes do horário do café da manhã, a gente tomava café da manhã e antes de qualquer coisa a gente tinha que ler uma página do jornal. Podia ser a página que quisesse. Eu lembro que na época eu tentava sempre o segundo caderno, né? Eu pensava, o segundo caderno aqui do Globo tem umas coisas mais legais. E nós tínhamos que ler uma página do jornal. E eu percebo que hoje, grande parte da minha comunicação, do gostar de aprender, do querer conhecer coisas novas, veio dessa riqueza. Que lá quando eu era criança e estava aprendendo a ler, eu falava, poxa, que chato, né? Mas hoje eu vejo a importância disso, né? A importância da leitura, a importância do crescimento. Então a leitura para mim, ela é assim algo importante que eu sugeriria para qualquer pessoa. Tem tantas histórias maravilhosas e melhor do que aprender com o nosso erro é aprender com o erro de outro, né? Se alguém já passou por aquilo, vamos entender, vamos ler essa história, ouvir. Então, a leitura é uma dica muito prática. Fala, G, para eu ir pensando na próxima. Bom, seja feliz, acredite sempre no seu potencial, faça tudo com amor e nunca pare de estudar, né? Sempre queira crescer cada dia mais um pouquinho. Perfeito. Não desista antes de ter começado. Boa. Ótimo. Muito bom. Tá cada vez mais frequente a nossa ânsia por ter o resultado mais rápido. E às vezes isso atrapalha quando a gente está num processo que requer um tempo maior, como foi o exemplo que você deu. Eu quero ganhar X mil reais em 3 meses. Né? E quando eu olho para o mercado imobiliário, eu falo muito isso para os corretores. Eu falo, é o jogo do tempo. Não desiste antes de ter começado. Né? Às vezes uma amiga quer empreender e está no 3º, 4º mês. Ai, não sei se vai dar certo. Calma, não desiste antes de ter começado. Então, não desistir antes de ter começado é, para mim, uma dica prática fundamental. E investir em publicidade. Boa. Investir em publicidade. O que acontece com o advento do digital e das IAs, que sim, é muito importante, e eu não invalido isso, pelo contrário, uso muito e faço posicionamento digital e tudo mais.
Só que existe ainda uma publicidade, né? O offline, o você mandar uma carta para alguém com a sua logomarca, o você no fim de ano levar um presente para tua base de clientes, faz muita diferença. Aquela publicidade das antigas, sabe? Que às vezes as pessoas esquecem. E ela precisa andar ali de mão dada para você cultivar essa rede de relacionamentos. Então, para cultivar essa rede de relacionamentos, você vai precisar não só do digital. A gente não cultiva relacionamentos no digital. A gente cultiva no café que a gente toma, no presente que a gente entrega, né, na conexão que a gente faz com o outro. E, para mim, de forma prática, é o que pode mudar o negócio de alguém. Perfeito. E interessante que você falou duas coisas que a gente tem feito uma força-tarefa bastante, que é trazer tanto as pessoas para a leitura. Eu bato nessa tecla porque, verdadeiramente, num livro tem soluções que, às vezes, você não vai precisar passar, que outra pessoa passou e você pode aprender de forma mais rápida. Então, no Clube do Livro, né, do Titânio 21, a gente tem vindo com essa força-tarefa. Eu te falo que é bem desafiador, porque criar essa cultura, né, da leitura é uma coisa que poderia ter sido ensinada lá atrás. Eu ainda falo que na minha época ainda tinha aquela questão dos livros paradidáticos, né? Que você era obrigada a ler para fazer a prova sobre o livro. Eu não entendo hoje como é que está atualmente, mas é muito poderoso você adquirir esse conhecimento nos livros, na leitura, em compartilhar isso. Então a gente está nessa do Clube Titânio 21, se você quiser saber mais, tem lá no Instagram as informações, que é exatamente criar no líder que não tem o hábito de leitura um reforço, uma ajuda para ele alcançar isso. E também a gente reforçar naqueles que o tempo acabou sendo consumido e não consegue ler, ele consegue fazer o acompanhamento lá no clube, né? Ajeitar, eu estou no clube, está me ajudando bastante, é muito interessante. E uma das minhas está lá também. A gente fica sempre, eu estou melhorando os processos, agora você vai receber a aula, né, também, porque a gente começou a trabalhar os processos, assim, eu entendi que um formato não estava tão atrativo e a gente está buscando ferramentas para ser cada vez mais atrativo. Então agora todos os dias eles recebem um áudio falando daquela parte do livro, trazendo uma prática, porque a minha linha é a aplicabilidade. E a gente está agora com a aula do livro, que aí quem estiver no clube naquele mês vai receber a aula linda e maravilhosa nesse lugar aqui maravilhoso que a gente está gravando. Então a gente prepara uma aula que seja, não tem como não adquirir esse conhecimento, né? Facilita. E a outra parte que eu achei assim extraordinário é a gente saber fazer as coisas com amor, ter o propósito, porque vamos ter dias difíceis, né? E se a gente não olhar para esse propósito com força, com afinco mesmo, provavelmente a gente vai deixar. E a parte do digital, é necessário vocês hoje entenderem disso. Hoje tem muitas coisas na operação que as IAs podem fazer por você. Você otimiza tempo. Você tem hoje muito recurso e é necessário a gente expandir a mente para aprender. Vai demorar mais um pouco, porque às vezes a gente não tem a habilidade que essa geração já tem, mas a gente consegue. A gente já conseguiu tanta coisa, né? Isso vai ser fácil. E a humanização, que eu acho perfeita, assim, eu acredito que isso é o que traz. E a venda, ela é relacional, né? A venda é o relacionamento, principalmente no imóvel, que a pessoa te chama para tomar café na casa dela, né? Depois que ela compra, acontece muito isso. E eu queria que vocês deixassem, né, o contato de vocês. Vou deixar aqui o Instagram, né, para que elas acessem vocês, quem quer, né, para passar pelo recrutamento, ter um novo negócio aí. Até ela já está recrutando para mim, tá vendo? Porque vale a pena, gente, é um modelo pronto, só depende de você fazer. Então, assim, tenho nada para fazer da vida, meu filho, vá lá, arrume, né, seu jeito. E a gente também falar um pouco do estúdio dela, do espaço dela, que é fantástico, né, ela faz um trabalho muito assertivo com relação a dores, a algumas coisas que as pessoas ficam no sofrimento e você traz esse alívio dela. E fora o fortalecimento, tudo isso que aí ela entende melhor para explicar isso aí. Então, fala o que vocês, como elas podem encontrar vocês e o que vocês deixariam aí de mensagem final, agradecendo aí a participação de vocês. Bom, eu atuo com fisioterapia, pilates, RPG. Eu tenho um consultório, né, na Avenida Feliciano Sodré, 266, sala 209.
É só entrar em contato se alguém precisar, né? Eu tô aqui pronta sempre para ajudar. Maravilha. Bom, e eu estou na Avenida Feliciano Sodré 266, Vizinha. vizinha da G. Caso você queira ser um franqueado do mercado imobiliário no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E na Feliciano Sodré, do outro lado da rua, 285, ali do lado do McDonald's. Se você quiser ingressar no mercado imobiliário aqui em Teresópolis ou comprar ou vender um imóvel, a Remax Village está pronta para te atender. Muito bom, maravilhosos, né? Demais. Então a gente tem que estar alimentando isso. Eu quero muito, assim, agradecer a vocês. Eu honro a história de vocês. A história de vocês me inspira e inspirou, tenho certeza que várias pessoas aí que estão assistindo. Compartilha, né, esse vídeo, manda esse link, porque tem pessoas que elas só precisam disso para sair desse ponto que elas estão para um ponto de alavancagem. Então nós somos agentes transformacionais, né? Agentes que ajudam as pessoas a se transformarem. E como um amor e carinho, eu tô melhorando meus processos, né? Porque, menina, deixa eu contar a verdade para vocês, que é da G. Fiz um carinhozinho, deixa eu entregar. Porque assim, eu peguei, deixa eu contar pra vocês esse negócio, tem que contar. Na primeira turma que veio aqui, eu peguei e tinha deixado a caneca aqui, né? Aí que foi que eu fiz? A caneca é de vocês, pode levar. Gente, o povo saía daqui com a caneca cheia de água. Aí eu disse assim, esse processo não tá bom. E graças a Deus a gente tem uma equipe maravilhosa que sugeriu, né? Não, Cíntia, prepara a caneca que elas levam, né? Um mimo, um carinho pra vocês. Então vocês agora estão oficiais aí, lideramente. Né, que essa é exclusiva. Para agradecer e dizer que realmente a história de vocês nos inspira. Muito obrigada pela participação, por estarem aqui conosco. E foi maravilhoso. Foi tranquilo? Foi ótimo. Maravilhoso. Amei. Então vamos juntas fazer essas conquistas extraordinárias acontecerem. Muito obrigada, bom, gente. muito obrigada. Obrigada.